Oi, gente, tudo bem? Sou um trabalhador voluntário no Espiritismo, em São Paulo. E é muito bom estar novamente aqui no canal ABE-BM-TV. Estamos muito gratos com o convite. Estivemos aqui em junho, por ocasião da lembrança do aniversário do comandante Edgar Armon. O tema desta vez é o Setembro Verde, doação de órgãos, transplantes e o Espiritismo. Antes, porém, vamos à nossa leitura inicial. Vamos ler agora aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer um justo, pergunta: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram-no de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, o dinheiro da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trate muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Abraçamos os nossos irmãos benfeitores que nos amparam e nos inspiram, e agradecemos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai a confiança e a oportunidade do trabalho. Que assim seja. Bom, minha gente, setembro é o mês consagrado a muitas campanhas. Destacamos Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas a prevenção ocorre durante todo o ano. O suicídio é uma grande catástrofe que atinge o mundo. Em 2023, o lema é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações
já estão sendo desenvolvidas. Temos também em setembro o Setembro Lilás. Setembro Lilás é o mês da conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A iniciativa busca ampliar o conhecimento do público em geral a respeito das doenças. A campanha escolheu a frase "Conheça a demência, conheça a doença de Alzheimer" como tema para as ações deste ano, com foco especial no apoio pós-diagnóstico. Em Setembro Verde temos duas campanhas com esse título neste mês. Uma é o mês oficial da inclusão social das pessoas com deficiência. A data 21 de setembro é celebrada desde 1982 por iniciativas do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. E a outra, que é o tema de hoje, é o mês oficial da conscientização da importância e incentivo à doação de órgãos. A campanha foi instituída em 2014 e o dia oficial é 27 de setembro. O verde foi escolhido por ser o símbolo mundial da doação de órgãos e a cor é reconhecida como símbolo da esperança. A morte de um ente querido é sempre uma situação difícil para toda a família. Mas é justamente nesse momento crucial que a perda pode ser transformada em um ato de esperança, ao dar uma nova vida às pessoas que se encontram na fila de espera por um transplante de órgãos. A que se destina a doação de órgãos? Prolongar a vida de uma pessoa que pode desencarnar precocemente por causa de um órgão doente. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas, pois é possível doar mais de um órgão e também tecidos. O Brasil tem uma das maiores filas do mundo, mas também criou e mantém o maior sistema público de transplantes. O Brasil é o segundo país que mais realiza esse tipo de procedimento no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, onde o sistema é privado. O sistema de transplantes brasileiro é reconhecido internacionalmente por ser inteiramente público e oferecer serviços em um país gigantesco e muito povoado. Sobre a qualidade técnica e a política pública envolvida, o Dr. Francisco Monteiro, coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, nos informa que no Brasil há um cadastro único para a recepção de órgãos. Trata-se de um cadastro técnico conhecido como fila de espera. O cadastro ou a fila de espera segue critérios específicos estabelecidos na legislação. Faz parte do sistema informatizado de gerenciamento, o SIG, um sistema nacional disponibilizado online dentro de um sistema maior, o Sistema Nacional de Transplante, o SNT. A central de transplante de cada estado orienta-se pelo Sistema Nacional de Transplante, o SNT.
Dissemos que o cadastro geral, ou fila de espera, segue critérios específicos estabelecidos pela legislação. Por exemplo, um dos critérios para se receber um órgão é a tipagem sanguínea, ou seja, o órgão, para ser compatível, deve ser do doador que tenha o mesmo tipo sanguíneo do recebedor ou receptor. Se o doador tem sangue tipo A, somente estarão aptos a receber os órgãos os receptores que tiverem tipo de sangue A ou AB. Os demais receptores de outros grupos sanguíneos permanecem aguardando em seus lugares da fila. Outro critério levado em consideração, por exemplo, são os dados antropométricos, que é a dimensão, o tamanho ou as medidas do órgão doado. No transplante de coração, tira-se o coração doente do receptor e coloca-se o coração sadio do doador no mesmo local, no mesmo espaço dentro do peito. O que significa que um coração pode ser grande demais ou pequeno demais para aquele espaço tão delimitado, tendo em vista que o órgão, além do coração, tem os pulmões e os órgãos trabalham simultaneamente em harmonia. Então, se o doador pesa 80 quilos, não será possível transplantar o seu coração para um receptor que pese 50 quilos e assim por diante. Outro critério de priorização a ser enfatizado é o da gravidade do paciente. Ou seja, de acordo com a legislação, o paciente com estado de saúde mais grave é colocado no começo da fila. Outro critério: o receptor deverá estar em condição física adequada no momento do transplante. Caso não esteja, o órgão será disponibilizado à equipe médica do paciente seguinte da fila. São muitos os critérios levados em consideração que, cruzados, estabelecem quem deve receber determinado órgão e compõem, então, o cadastro do receptor e definem a sua posição na fila de transplante. Há quem desconfie do rigor do gerenciamento nacional das centrais de transplantes do país. Mas o Dr. Francisco Monteiro, coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, garante: não é possível passar um paciente na frente de outros na fila dos transplantes, uma vez que o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país, é rigorosíssimo. Pois bem, para ser um doador, é fundamental que se comunique a decisão à família, que é quem vai consentir a autorização para a equipe médica realizar o procedimento quando do falecimento do doador. No caso do transplante em vida, é permitido a qualquer pessoa saudável e com o seu consentimento realizar a doação de órgãos
a seu cônjuge, parentes consanguíneos até o 4º grau, ou a outras pessoas, mas aí mediante a autorização judicial. A doação de órgãos é um ato de caridade. Por exemplo, o transplante de rim melhora a qualidade de vida do paciente que deixará de fazer a hemodiálise, que deve ser feita 3 vezes por semana durante 4 horas. Judia muito do paciente. Então, os transplantes prolongam e melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Atualmente, com a evolução da ciência médica regenerativa, há a possibilidade de utilizar-se de doador vivo um dos rins, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões. E não nos esqueçamos da doação de sangue. De pessoa falecida ou com diagnóstico de morte cerebral, os órgãos rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino. E os tecidos, córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias. Mas o que é a morte cerebral? A morte cerebral, ou morte encefálica, é o quadro em que o cérebro deixa de funcionar e interrompe qualquer atividade. Sejam pensamentos, atividades conscientes, fluxos de consciência ou mesmo atividades básicas que são relativas ao funcionamento do corpo, como a manutenção da respiração e os processos de funcionamento do sistema. Em resumo, na morte cerebral, todo e qualquer tipo de função cerebral deixa de existir. No entanto, é possível manter o funcionamento mecânico do corpo, como a respiração e os batimentos cardíacos, de modo artificial, por meio de equipamentos próprios, sem a necessidade da intervenção cerebral. É importante ressaltar que, ainda que seja possível manter o coração e o pulmão funcionando por meios artificiais, os outros órgãos vão deixando de funcionar aos poucos. É nesse período que é possível retirar os órgãos saudáveis para a doação às pessoas que estão na fila de transplantes. Hoje, há uma tecnologia muito avançada para a identificação da morte cerebral. São realizados exames como o eletroencefalograma e a angiografia cerebral, entre outros, com o objetivo de confirmar a ausência de atividade cerebral, assim como testes que atestam que o paciente não possui mais a capacidade de respirar sem o auxílio de aparelhos, além de comprovações que mostram que o paciente não apresenta mais metabolismo. A morte cerebral ocorre a perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação é impossível. Este esclarecimento sobre a morte cerebral é muito importante, porque a morte, em outros tempos,
era decretada com a cessação dos batimentos cardíacos, a parada cardíaca, e da respiração, simplesmente. Mas, com o desenvolvimento da reanimação cardiopulmonar, a reanimação cardiorrespiratória e a desfibrilação imediata tornaram essa decretação ou esse decreto inadequado, porque a respiração e os batimentos cardíacos podem ser reiniciados com uma combinação de dispositivos de suporte à vida, como os transplantes de órgãos e os marca-passos artificiais. O estado de coma. Já o estado de coma é uma condição que se caracteriza pela redução do nível de consciência em que uma pessoa parece estar dormindo, não responde aos estímulos do ambiente e não demonstra saber sobre si mesmo. Nessa situação, o cérebro continua produzindo sinais elétricos capazes de manter as funções vitais, como os batimentos do coração, por exemplo. Uma pessoa que está em coma é considerada clínica e legalmente viva, independentemente da gravidade e do tempo de duração desse estado. É uma situação em que o paciente mantém o nível de atividade cerebral e, portanto, há a esperança de recuperação, o que conhecemos como reversível. No Espiritismo, os espíritos superiores nos informam que durante o coma, o espírito liberta-se parcialmente do corpo, dispondo de uma relativa liberdade. Pode ficar distante de seu corpo carnal, mas sempre ligado a este, ao corpo, por meio do cordão fluídico ou energético que os médiuns videntes identificam por cordão prateado, por sua característica. A eutanásia é o método de levar uma vida ao término de forma rápida e indolor, geralmente aplicada a pacientes que possuam alguma doença grave, incurável, ou que estejam em estado terminal, com a autorização da família. No Brasil, a eutanásia em seres humanos é considerada crime de homicídio. Na visão espírita, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, não temos o direito de pré-julgar os desígnios de Deus. Portanto, a eutanásia é um grave delito. Vamos a um pouco de história. O primeiro transplante bem-sucedido de órgãos aconteceu em 1954, em Boston, nos Estados Unidos, quando o Dr. Joseph Murray realizou um transplante de rins entre dois gêmeos idênticos. E foi na década de 1960 que os médicos descobriram os meios de realizar os transplantes de órgãos entre não parentes, sem que houvesse a rejeição. O primeiro transplante de coração no mundo foi realizado há 56 anos, em 3 de dezembro de 1967, na África do Sul,
pela equipe do Dr. Christian Barnard. O primeiro transplante de coração na América Latina foi realizado há 55 anos no Brasil pela equipe do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini. E foi a partir da década de 1980 que os medicamentos imunossupressores tiveram uma grande evolução e possibilitaram que a prática de transplantes de órgãos e tecidos se tornasse rotineira. Mas ainda falta uma barreira a transpor. A falta de informação, o preconceito, os dogmas, as convicções, crenças, doutrinas. Algumas pessoas veem a doação de órgãos como a forma suprema de mutilar o corpo humano. Uma das maiores preocupações entre alguns cristãos é o conceito de que todo o corpo precisa estar preservado de alguma forma para a ressurreição. Então, relutam em doar órgãos porque acreditam que a ressurreição requer um corpo, entre aspas, completo. Entretanto, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus diz que um dia nossos corpos terrenos retornarão ao solo, porque tu és pó e ao pó retornarás. Em Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, leremos estes 6 versículos. Então é a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler aqui somente 6 versículos. O versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não devemos temer ou rejeitar a doação de órgãos apenas na tentativa de manter o corpo físico intacto para a ressurreição. A visão espírita. Nos livros básicos da codificação espírita, não há referência ao assunto, porque na década de 1850 ainda não existia o procedimento de transplantes de órgãos no planeta. Não existia nem a anestesia como hoje a utilizamos. Mas Kardec afirmou
que o Espiritismo caminharia lado a lado com a ciência, para que ambos se confirmassem e se completassem. Em O Livro dos Espíritos, de 1857, temos questão 155. Como se opera a separação do espírito e do corpo? Resposta: rompidos os laços que o retinham, ele se desprende. 155A. A separação se dá instantaneamente, por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. O espírito se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. 156. A separação definitiva do espírito e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta: na agonia, o espírito algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita do espírito. 157. No momento da morte, o espírito sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? Resposta: muitas vezes, o espírito sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, o estado de espírito. Sois deuses, disse-nos Jesus. A força do nosso pensamento é por nós desconhecida em toda a sua potência. O nosso pensamento tem o poder de plasmar o que desejamos ou determinamos. É o pensamento que determina o nosso comportamento, de forma que somos o que pensamos. Se somos espíritos encarnados materialistas ao extremo, gananciosos, avarentos, ciumentos, possessivos e apegados a tudo e a todos, estamos determinado, ou melhor, está então aí determinado o teor vibracional dos nossos corpos físicos. O texto da questão 257 do Livro dos Espíritos nos diz: libertos do corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Também não sofrem mais no inverno do que no verão. Temo-los visto atravessarem chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois,
uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores ou agentes externos. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. O espírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porque, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Outras literaturas da atualidade nos respondem. Pergunta: temos muitas dúvidas com relação aos sentimentos após a morte do corpo físico. O que acontece com o nosso perispírito? Resposta: permanece inalterado. O perispírito não sofre lesões com a doação de órgãos, assim como não sofre com as cirurgias no plano físico. A má utilização do nosso organismo com os vícios, com os quais geralmente convivemos por muitos anos, é que efetivamente lesiona nosso perispírito para as futuras reencarnações. As autópsias, por exemplo, realizadas para determinar se a morte da pessoa foi natural ou não natural, para estabelecer as causas da morte, para estimar o tempo decorrido da morte, para estabelecer a identidade do falecido, etc. São feitas diariamente e o tempo todo, e não provocam grandes alaridos. O mesmo se dá com a cremação de corpos. O que se crema é puramente matéria, porque o espírito com o seu perispírito nada sofre. A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Para muitas pessoas é a única esperança de vida ou a oportunidade de recomeço. Divaldo Pereira Franco nos diz: não pode haver maior dádiva do que oferecer algo que não nos é mais útil e que vai salvar uma vida. Se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuarem a jornada. Não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual, em contrapartida à mutilação do corpo físico. O doador de córneas não retornará cego ao além. Se assim fosse, que seria daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo ou desintegrado numa explosão? A família do apresentador de TV, Augusto Liberato, o Gugu, divulgou a carta onde Gugu deixa um pedido, expressando o seu desejo para quando ocorresse o dia do seu desencarne. A carta diz o seguinte: compartilhe o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade para viver.
Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi a minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade para viver. Aos meus familiares, agradeço pela realização da minha vontade. Tenho a certeza de que estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu. Esse texto está no site dicasverdes.com/doacal de órgãos na visão espírita, que não tem acento, né? dicasverdes.com, doação de órgãos na visão espírita. Temos uma boa notícia. De janeiro a junho de 2023, o Brasil registrou mais de 1.900 doadores efetivos de órgãos. Este é o recorde de doações quando comparado aos números do mesmo período nos últimos 10 anos e possibilitou a realização de mais de 4.300 transplantes. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, representa um aumento de 16% no número absoluto de transplantes de órgãos quando comparado com o mesmo período de 2022. O Brasil também registrou mais de 6.700 potenciais doadores nos primeiros 6 meses deste ano. Uma coisa interessante ocorreu em 2013. Uma grande sacada para chamar a atenção para a doação de órgãos. Ocorreu em setembro de 2013. Tudo a ver com a grande máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, em setembro de 2013, o empresário Chiquinho Scarpa, um dos grandes nomes da alta sociedade brasileira, anunciou que iria enterrar no jardim de sua mansão seu carro luxuoso, um Bentley, avaliado em R$1 milhão àquela época. Ele publicou fotos onde aparece com uma pá cavando uma enorme cova onde o carro seria enterrado, e depois outra foto utilizando uma escavadeira. Colocou o carro dentro da cova e o enterro teve todos os elementos de uma despedida: coroa de flores e o dono do carrão chorando e enxugando as lágrimas com um lenço. Mas o que se viu mesmo foi uma ação para chamar a atenção para a doação de órgãos. Chiquinho declarou: fui julgado por querer enterrar uma Bentley, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas que o meu carro. Elas enterram corações, rins, fígados, pulmões, olhos.
Isso sim é que é um absurdo. Com tanta gente esperando por um transplante, a pessoa ser enterrada com os seus órgãos saudáveis, que poderiam salvar a vida de várias pessoas, isso é o maior desperdício do mundo. O meu Bentley não vale nada perto disso. Nenhuma riqueza, por maior que seja, é mais valiosa que um único órgão, porque nada é mais valioso do que uma vida. Agora, gente, eu vou aqui colocar Lançada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação do... Só um momento aqui, vou colocar no começo. Eu vou tomar aqui, vou me permitir, vou tomar a liberdade de colocar aqui um trecho de uma reportagem da Band News de São Paulo, com a jornalista Sheila Magalhães, e eu não vou dar spoiler não, vou colocar aqui agora esse áudio e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Lançada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, Doe Órgãos, Doe Vida. Ontem, o programa Melhor da Noite levou ao ar, coisa linda demais, muito tocante, o depoimento de uma menina de 11 anos, a Lavínia, que recebeu um coração novo há 3 meses, Lavínia Cruvinel. Ficou mais de 90 dias na UTI, esperou cerca de 40 dias pela doação. A mãe dela, Michele Cruvinel, estava junto ali, deu entrevista ao Melhor da Noite, disse que que assim que a filha foi internada, teve a ideia de realizar uma campanha na esperança de que o coração dela chegasse mais rápido. Vamos ouvir. Quando a Lavínia internou, 30 de março desse ano, na UTI, a gente teve a ideia de fazer uma campanha para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos, com a intenção do coração da Lavínia chegar mais rápido. E quando a gente soube que o Faustão estava na fila também, à espera de um transplante, a gente decidiu fazer esse vídeo pedindo o apoio dele para a campanha, para ele dar mais visibilidade à conscientização das pessoas. Pois é, a Lavínia, com 11 anos de idade, quis iniciar uma nova campanha para chamar a atenção da importância da doação de órgãos. E aí o recado da Lavínia foi transmitido durante o programa, durante o Melhor da Noite. Oi, Faustão, eu sou a Lavínia, tenho 11 anos, transplantei o coração dia 30 de maio de 2023. E ao total eu fiquei 94 dias na UTI, mas a espera do meu coração foi 42 dias. E eu imagino que foi tão rápido porque eu fiz uma campanha linda sobre a doação de órgãos. E hoje eu continuo fazendo essa campanha porque eu quero que todas as pessoas que estão na fila tenham a mesma chance que eu tive. E convido a vir com a gente nessa campanha para a fila da doação de órgãos diminuir. Doe órgãos, salve vida. Coisa mais linda, linda, linda. A Lavínia também contou como o transplante mudou a vida dela. Hoje eu vivo muito bem, eu consigo correr, pular. E antes do transplante eu não estava conseguindo nem andar da minha cama até o banheiro, porque eu me cansava e tinha que sentar. Depois do transplante mudou muito a minha vida. Hoje eu consigo fazer tudo sem me cansar. Antes eu suava, estava super frio dentro do parque, eu suava muito. Agora eu não suo nem um pouco mais. Foi muito bom, graças a uma família que dizia doação de órgãos. Fofura, mineirinha, né? O Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos de todo mundo, é o segundo país que mais faz transplantes, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Uma estrutura que é gerenciada pelo Ministério da Saúde, que garante que 90% das cirurgias sejam feitas por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para mais informações sobre transplante, sobre doação de órgãos, você pode ligar no 136 ou também encontrar muita informação no site saude.gov.br e tudo da nossa campanha, da campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação no portal band.com.br. Lançada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bem. O áudio por si só, né, explicativo, sensacional, muito bom. Gente, vamos agora encerrar então a nossa palestra de hoje. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz.
É a Ti que agradecemos pela graça da vida. Que sejamos bondosos, que sejamos caridosos, que possamos amar os nossos irmãos, como Jesus nos orientou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela atenção. Se gostaram, deem um clique aí no YouTube e inscrevam-se no canal ABE-BM TV. Até breve.